Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, caros dirigentes, caros colegas. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar sobre a questão da Viva Air. Esta 20 e tal milhões de Viva Air é um escândalo à imagem da Macau, ao governo da Macau. E o Sr. Secretário também falou sobre a fiscalização. E a primeira pergunta, sendo a entidade fiscalizadora, será que vocês têm essa responsabilidade? Eu tenho muita preocupação com o Sr. Diretor Tai. Por exemplo, a questão da IPIM, que tem a ver com o crime crime funcional. Eu também não percebo este crime. E este escândalo da Viva é porque em 2010 eu apresentei muitas interpelações, também que estacionei aqui nesta hemiciclo muitas vezes. Até na altura o senhor diretor Tai também me respondeu a algumas perguntas. E quando a segunda pergunta tem a ver com sala VIP dos casinos. Há muitas salas VIPs acabaram o seu negócio. Por quê? Porque a questão de quanto à angariação de fundos, enfrentaram algumas dificuldades. Eu não sei se esta é, por exemplo, o caso de Tocam, envolve milhares e milhares de patacas. Muita gente vieram para reclamar junto ao meu escritório. Quer dizer, as pessoas investiram nesta sala VIP, mas depois não conseguem recuperar o seu fundo. Já passou esta questão há muitos anos, mas nunca reveram as leis. E quando haja um fecho da sala VIP, porque emprestaram dinheiro e não conseguem recuperar esse fundo. E o seu secretário, a sua pasta é responsável pela receita, pela tributação, pela despesa, entre outros. Mas como é que é o vosso papel na fiscalização? Conseguem fazer os trabalhos da fiscalização? Já tiveram planos para rever as leis para poder melhor fiscalizar o erário público? Por exemplo, para o governo, há muitos imóveis que pertencem ao governo da Raiem, mas esses lugares não estão a servir para nada, estão a servir como armazém ou não fazem nada. Eu não vou reportar essas informações em detalhes para si, mas eu recebo muitas reclamações quanto a isso. Como é que é a gestão dos bens da Raiem? Quantos bens da Raiem tem, sabe? E também tem outra pergunta, tem a ver com a responsabilização dos dirigentes da Macau. No futuro pode sujeitar questões importantes. Vejam, de acordo com este documento, para 2019, na pasta da segurança e na pasta da saúde vai aumentar o número de trabalhadores, mas só que no CCAC não vai aumentar, e no CCAC também vai aumentar mais trabalhadores, 20 a 30%. Mas será que têm alguma análise para confirmar sobre o nível da integridade do governo da REP, especialmente da sua pasta? Eu também recebo algumas reclamações por parte dos trabalhadores, porque há trabalhadores do ASM estão a cortar os seus subsídios, ou estão a cortar os seus benefícios que usavam. Ou seja, está a contrariar a lei básica, não é? Por exemplo, de acordo com a sua lei, os trabalhadores se encontram na primeira classe, têm direito a uma habitação, uma moradia. E, por exemplo, as vivendas ou as moradias do chefe executivo ou outras moradias do governo estão lá habitados ou não, se não devia conceder para outros funcionários habitarem lá. E também que estacionei ao chefe executivo, naquele dia também estava lá, sobre os combustíveis.
o preço de gás era 206 e depois é 234, um aumento bastante elevado durante alguns meses, mas, mas o nosso salário não foi aumentado com muito, não visivelmente, mas quer dizer, quanto a aumento do preço do petróleo, há aumento do preço do gás, mas quanto à descida do seu preço, também há aumento. Então, como é que é a vossa fiscalização ou monitorização quanto a este fenômeno? E depois, quanto à habitação, dormitório para os funcionários públicos, nunca abriram concurso para os trabalhadores do quadro, mas só que para os trabalhadores de contrato não têm direito para concorrer às habitações públicas. Mas só que muitos trabalhadores se encontram em um veículo de contrato, necessitam da habitação do Estado. Mas parece que até agora o governo não tem plano para construir a dormitório para os guardas ou para as polícias de segurança pública. E quanto ao papel de fiscalização, quando haja um recrutamento de trabalhadores, acho que o seu secretário tem conhecimento. Por exemplo, aquele caso do IPIM. Eu posso partilhar umas opiniões minhas, como eu não estou limitado por seu sigilo profissional. Mas quanto àquela fixação de residência que o seu secretário tinha poder para aprovação da fixação desses casos da fixação da residência, tem ou não? Eu só quero saber isso. Se tiver, responda-me sim. Se não tiver, então diz que na altura o seu secretário e chefe executivo tinha poder para autorização daqueles casos da fixação. Mas por que é que só o presidente do IPIM e o vocal se encontram em suspensão da função? Por isso, senão, no futuro, todos os diretores vão ficar tramados por causa das decisões feitas, não é? E quanto aos casos de monopólio e os vegetais, aliás, quanto à importação dos vegetais, há um monopólio pela companhia e no futuro, por isso, atualmente, as pessoas vão comprar vegetais na China. Mas por que é que o governo nunca quer abrir o mercado para que o cidadão de Macau tenha um preço mais reduzido para comprar vegetais? Muito obrigado. Na pasta do CEF, estamos a impulsionar este serviço por 4 serviços públicos, normalmente a IPIM, a ICM e em companhia de pagamento eletrônico. Este trabalho já iniciamos em 2017. Atualmente, há um maior acolhimento por PMEs para a utilização desses serviços, porque antes tinha apenas milhares de aparelhos e atualmente há 14 mil aparelhos para esse pagamento, de 8 mil para 14 mil dentro de 2 trimestres. Ou seja, um aumento de 6 mil aparelhos. E os consumidores, turistas ou residentes de Macau também participam para divulgação de pagamento eletrônico. Atualmente, podemos ver os números. Este ano há um aumento de 3 a 5 vezes de pagamentos comparando com o ano passado. Ou seja, os turistas podem pagar via pagamento eletrônico, os residentes de Macau também podem pagar através deste meio. Está cada vez mais generalizado quanto a esta forma de pagamento. E quanto aos preços, pergunta colocada pelo deputado Pereira Coutinho, quanto à competitividade do mercado. Há muito tempo nós preocupamos muito sobre o atual ambiente do negócio, nomeadamente entre os PMEs.
quanto à competitividade, quanto à concorrência no mercado. E também pedimos uma entidade para fazer um estudo sobre análise de concorrência, ambiente de concorrência do mercado, nomeadamente sobre os preços, sobre o fornecimento de vegetais. Atualmente há muita gente que participa no fornecimento dos vegetais, vendilhões do mercado, do supermercado. Há mais vegetais a vender no supermercado e quanto ao seu fornecedor são divergentes e o preço também pode verificar uma diferença entre eles. Podem verificar que o mercado de Lambiut antes era apenas 138 fornecedores e atualmente há um aumento de 87 comerciantes a funcionar ali. Podemos verificar que tem uma elevação na concorrência e também o fornecimento e o preço também torna-se mais estável. E também há maior transferência nesse aspecto e o governo trabalhamos nesse aspecto também. Quanto ao nível da fiscalização, também nós verificamos como é que os novos operadores, qual é a sua intenção em entrar no mercado, como é que é o preço que ela define. Por isso acho que podemos verificar que há um bom fomento sobre a concorrência. E também quanto ao fornecimento das carnes do porco, também há uma concorrência do mercado. Obrigado. Do José Pereira Coutinho e Zhang Anting em relação à Lei de Proteção dos Direitos dos Consumidores e em relação ao trabalho desenvolvido pelo Conselho de Consumidores. Neste momento, o grupo de trabalho já tem vindo a estabelecer contactos fortes e estritos com os serviços competentes da área da Justiça para podermos ultimar a versão e entregar à Assembleia Legislativa para apreciação. E agora, quanto às queixas dos consumidores, nós temos já um mecanismo de contacto e um protocolo de cooperação com as autoridades de defesa dos consumidores do interior da China para receberem as queixas apresentadas pelos turistas da China. Esses podem apresentar as queixas em Macau, junto do nosso conselho, ou então às autoridades de defesa de consumidores do interior da China. Por outro lado, ainda temos um memorando já assinado em relação à cooperação Guangdong-Macau. Nós temos um mecanismo de arbitragem transfronteiriço. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Obrigada pela resposta do Sr. Secretário e seus colegas, mas ainda não responderam algumas perguntas minhas. Eu vou continuar a perguntar. Sobre o preço das mercadorias, eu vejo só realidade, porque na realidade um botijo de gás é 206 patacas em novembro. Mas este mês já passou para 234 e há um aumento de 13%. Por isso é mais caro. E sobre esta zona de mercado de cursista, acho que haja um monopólio em Macau, porque de acordo com as regras da ONU, não devia só ter um abastecedor das mercadorias. Devia haver mais. E sobre a Viva Air, já perguntamos, eu e o Sr. Deputado Socarro, queremos saber quem é que autorizou a tal empréstimo. Qual foi o secretário? Ou se foi o chefe executivo? E ainda sobre o preço das mercadorias, há um ajustamento de salário? Conseguiu apanhar alguma infração? Mas só que espero que podemos pedir que os 6 concessionários de jogo também podem fazer aumentar o salário dos seus trabalhadores, porque eles não têm subsídios de turno, mas eles têm de fazer turnos. Por quê? Porque não pode ter uma lei para melhor garantir os seus direitos, porque não tem subsídio de turno.
Já não tenho tempo, obrigado. Obrigada pela pergunta colocada. Conforme os dados e informações que nós temos, cerca dos ativos e bens dos dirigentes, é que nós já acabamos o processo de distribuição e por isso é que não tem nenhuma vaga ou não tem nenhuma loja ou moradia desocupada. E por que houve a situação de que temos algumas lojas que foram utilizadas como armazenamento? Isto tem a ver com o centro comercial, o edifício Guangling, porque é que as condições não são muito favoráveis para a habitação ou para o negócio e, por isso, para reduzir o custo de renta, é que nós utilizamos algumas frações autónomas para o armazenamento, mas não são desocupadas. Só gostaria de complementar que, na altura, o Conselho de Desenvolvimento do Comércio e Indústria decidiu que, de acordo com o estatuto desse Fundo de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, devia dar um apoio ao setor aéreo. Por isso, na altura, nós concedemos esse empréstimo. Já foi explicado também no Conselho de Orçamento e Financeiro.